Bom dia, bom dia, bom dia. TV Meg volta ao ar. TV Meg volta ao ar. Não ficamos movidos com matérias falsas na televisão. Não ficamos comovidos com invasões policiais que podem acontecer na nossa casa, na nossa vida, totalmente forjadas por equipes que nem sejam equipes oficiais, que sejam meros conluios políticos que invadem a casa da gente sem ter um mandado, porque não tinham um mandado para revistar nossa casa, não tinham um mandado para me extrair da minha casa, usaram um mandado daquele juiz que eu tenho denunciado, que agora, neste momento, está também sendo denunciado em cortes de direitos humanos por prestar desserviço à comunidade, por prestar desserviço à ordem de juízes de Santa Catarina, por prestar desserviço à nossa família e participar do pior conluio de todos os tempos de extremismo político, de extremismo contra um pai e contra uma mãe, de extremismos orquestrados, ações orquestradas, como os 9 eventos que puderam ser investigados por várias delegacias, incluindo a delegacia da Lagoa da Conceição. Então, quando a gente chega num desnível, que a polícia invade a sua casa, desliga as suas câmeras de áudio, invade a sua casa sem mandado, por causas absurdas, extrai da sua casa facas velhas, com o objetivo de amputar crimes ao pai de família para assegurar uma prisão ilegal, como foi a prisão ilegal, onde o policial mais querido da Lagoa da Conceição gritava para os nativos enquanto levava Renato. Que vocês têm medo de um merda desse? Olha ele aqui. Por que os nativos teriam que ter medo do Renato, se é o Renato que faz os serviços para eles? Por que esse policial usa de má fé para gritar entre os policiais do CORE que o Renato é um merda? Esse policial que supostamente, segundo o próprio delegado que me abordou lá nas 24 horas, disse que estaria aposentado. Senhoras e senhores, se não dá mais para confirmar a ação ilícita e a perseguição policial que nós sofremos mediante tantos vídeos que eu tenho exposto, mediante denúncias na corregedoria que não serviram para nada, quando a gente cita este policial que deveria proteger e não protegeu, nem crianças, nem a família, o que ele veio fazer dentro da nossa casa? Colocar fuzil na cabeça de criancinha? Ah, mas não foi ele que colocou. Mas foi ele que trouxe. Quem foram os delegados que trouxeram? Foi o seu Ulisses? Não, o delegado-geral Ulisses veio depois. Quem veio antes? Delegado que foi na Record. Por que eles fizeram esse tipo de ação dentro da nossa casa, diante dos nossos filhos, né? Porque o policial faixa, esse aí que gritou lá no Trapiche esses absurdos, ameaçou o Renato na delegacia dizendo que coisas horríveis aconteceriam para sua esposa e seus filhos se não parassem os vídeos. Porque esse mesmo policial tinha interesse em desligar as câmeras. Porque esse policial teria interesse de dizer que ele é faixa do juiz Marcelo Carlin, que está de saco cheio com os meus vídeos. Mas é claro que é para todos vocês corruptos de merda ficar de saco cheio dos meus vídeos. Quem é que invade a minha casa, senão o conluio político de corrupção explícita? Quem é que vem da segunda vara civil me condenando sem me ouvir?
Quem me condenou depois de fazer audiências conciliatórias putrefatas em benefício do Xexetão? Quem foi que me condenou no Fórum Universitário? O Reni Batista Neto. São esses os juízes que estão em conluio com outros, é claro, porque eles se apoiam entre si. Aí se estende para juízes de custódia, para juízes de infância. Na primeira etapa, a juíza da infância derrubou a falácia. Por que que esses juízes do conluio reassumiram o processo de encheção de saco, encheção de saco, encheção de saco, mera encheção de saco, em vez de me dar uma certidão? Porque essa operação ilícita que foi feita na nossa casa para prejuízo das crianças e prejuízo da família, manutenção da perseguição política cruel, cruel do Estado ditador, que não é capaz de finalizar e formalizar a finalização dos absurdos promovidos na capital Floripa, na capital Florianópolis, na manutenção desses conluios explícitos, de conluios de sequestro, de conluios que se formaram entre as vizinhas na comunidade. A pergunta é: quem pagou essa televisão? Que ONG pagou essa televisão? Quem pagou essas matérias? Nada é de graça, nada é de graça. A conta chega. Por que o Xexetão tem tanto acesso à infiltração nas instituições? Porque o correspondente da família, confirma que é um conluio pior de todos os tempos. Estamos mediante a um ataque grosseiro, molestando a família, molestando todos nós. E como eu disse para o defensor público, o motivo é a saúde do Renato. Exatamente, o motivo é a saúde. E como conquistamos essa saúde, como conquistamos a educação independente, como conquistamos a independência do Estado maldito do direito positivo. Botaram o juiz mais positivista do planeta para falar na vara da infância. Isso não move-me 1 centímetro. Não me move, assim como não me movem aquelas matérias putrefatas na TV me desqualificando. Interesses em fazer grupos para extrair dos meus vídeos, do meu conteúdo e transformar num conteúdo chulo, num conteúdo grotesco, num conteúdo que fala muito mais do Xexetão e do grupo dela do que de mim, quando demonstram falácias contra a mãe e contra o pai. Os objetivos malditos, os objetivos do próprio Estado maldito, que são atacar os pais, atacar as famílias, já não podem ser levados adiante, porque a família, através do próprio ciclo de influência extenso, pode demonstrar que os resultados que nós temos com as crianças e com a família são resultados buenos e contundentes, que não serão confundidos pelos agressores, pelos abusadores, pelos conluios políticos, pelos conluios judiciários, pelos conluios que invadem a nossa vida e criam toda a maledicência, usando os títulos, usando a carteira de juiz, usando o distintivo da Polícia Civil e muitas vezes usando cargos e de forças especiais também. Eu gostaria de saber por que as forças especiais colocaram a nossa foto lá e antes não colocaram só a foto da trilha. Também não gostaram dos meus vídeos,
que eu perguntei se vocês são coordenados por um chechetão, eu continuo perguntando se vocês são coordenados pelo chechetão, que filmava o nosso portão. E vocês vieram trazidos por quem? Pelo policial mais amado da Polícia Civil. É uma maneira que eu estou expressando para demonstrar que existe um policial que já foi muito amado por uns e odiado por pessoas corretas e buenas. Ele não foi amado por todos, só por alguns. Onde o favorecimento ilícito, onde os grupos de domínio se formavam através dele. Horas era vantagem fazer ocorrência, prejudicar pessoas segundo o seu envolvimento. E à medida que o Renato cresce com o trabalho dele, é importante para esse homem prejudicar o Renato. Por quê? É a pergunta. Está trabalhando para quem? Para que tipo de pessoa? De conluio? Para que tipo de politicagem? Para que tipo de bandidas? Para que tipo de mequetrefe? De mulheres megeras? De mulheres vulgares? Vulgarzinhas pra caramba que ele está trabalhando? Em que instância da lei ele pode fazer uma vingança desse tamanho contra nós? E até onde vão as infiltrações da própria polícia até que a verdade apareça? Porque um dia a verdade tem que aparecer. Um dia os vídeos, o material que entregamos naquela vara, naquela promotoria, tem que fornecer exigências através do Ministério Público para que todas essas investigações venham à tona. Porque nós temos que ser mazelados por esses grupos que se reúnem, se formam entre vizinhos para usar instituições e fazer ataques tão grosseiros contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra a educação dos nossos filhos e a vida dos nossos filhos. Que é isso que está acontecendo. Ninguém quer proteger filho de ninguém. A única pessoa que protege os seus filhos são os próprios pais. E o Estado maldito o que quer é o sequestro planejado, que foi premeditado por esse homem que eu estou citando, da Polícia Civil e suas comparsas. Muito bem demonstrado na abordagem invasora da nossa casa sem mandado, criando contendas contra nós dentro de casa, criando problemas com a família onde não existem problemas, enquanto os problemas que vêm até a nossa casa circundam a nossa casa, criam ações violentas em inúmeros eventos, inclusive nos eventos depois que o Renato foi recolhido, que foi bomba no Mateus e foi ataque a mim, que está lá demonstrado, a bandida me chamando de tudo e mais um pouco. Debaixo do poste, ratos no poste de novo. É ratos no poste de novo. E nada acontece com eles. Mediante tantos vídeos, ainda o que se pede é que parem os vídeos. Eu prometi, pararemos os vídeos, mas não é porque vocês estão pedindo, é porque eu já estava cansada, ao ponto de não querer mais ir para a luta. Mas vendo o que foi feito na vara da infância contra minha mãe, que é a abuela de família extensa, contra o Renato, que é o pai, não posso deixar o positivismo barato do judiciário maldito fraude na verdadeira lei. Fraude na verdadeira lei. Não posso. Preciso continuar, estar ativa e buena, forte, corajosa e justa,
para enfrentar essa cultura. Descultura woke, a escolarização obrigatória, a coletividade tóxica, obrigatoriedade tóxica, salvar meus filhos de escolas é salvar meu filho de vocês. Assim que estamos. Não cederemos a títulos, a expertise de títulos que não são capazes de criar certidões para pessoas honestas, justas e buenas. Enquanto aquela ação rolava, praticamente o combate à inteligência dos pais para fomentar o quê? O abuso de leis, para fomentar que o Estado maldito invada a casa, como eles prometem no livro. No livro, invadiremos suas casas, extrairemos seus filhos, prenderemos seus pais, tudo em nome da coletividade tóxica. Isso é uma releitura do livro que está sendo aplicado pelas sociedades malditas, pelos estados malditos, pelo avassalador monstro que foi criado no Estado, quando o Estado é apenas uma coisa vazia, algo que é formado por nós e que alguns dominadores lá de dentro, para favorecimento, por salários, por conluios, por poder, estão usando de forma inescrupulosa para defender a pedofilia desacerbada e regulamentada, para defender tudo que não presta com criança, para defender abusadores, para defender pedófilos, para defender tudo que não presta, enquanto atacam sempre as famílias, sempre as próprias crianças, sobre premissas falsas que estão defendendo essas criancinhas e essas famílias. E aquela propaganda igual é feita pelo Ministério Público e pelos Tribunais de Justiça de Santa Catarina, onde na propaganda é uma coisa e na realidade é outra. É disso que estaremos falando na próxima oitiva. Na próxima oitiva gravada novamente com a família. Os mecanismos de controle do judiciário poderiam ser usados para moderar as professoras e nunca foram usados. É disso que estamos falando, é nisso que estamos focando, que nós não temos um conselho docente decente, nós não temos um conselho docente decente, nós temos professoras indecentes lá. Sabe o que é indecentes? É isso mesmo, adictas à cultura woke, adictas à pedofilia enrustida, adictas a tudo que não presta, e é nisso que nós estamos de força, luta e combate, e não retrocederemos de maneira nenhuma. E é aí que atestamos a sanidade mental dos pais, que não vão fraquejar mediante todas as instituições querendo esmagar de forma esmagadora as nossas vidas. É explícita a corrupção, é explícita a perseguição, é explícita a blá, 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 blologia do Estado maldito. É explícita a maneira que eles combatem as pessoas inteligentes. Fique com Deus nessa quarta-feira. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Se tiver necessidade, eu volto para falar novamente sobre o direito natural, que precede e antecede esse direito positivista e que todos nós teremos que saber aplicar para vencer um Estado de títulos e sem consciência nenhuma.